Boa noite, pessoal. Quero, nesse momento, assim, agradecer muito que nós estamos começando a realização de um sonho. Nosso podcast, que é o Abertura, né? Era uma visão que Deus nos deu para a gente falar claramente alguns assuntos que são muitas vezes intocados, né? Intocáveis nas reuniões da igreja ou no nosso dia a dia. E o Abertura nasceu para isso. A gente vai discutir assuntos aqui de grandes relevâncias, né, que a gente precisa tratar, mexer com alguns assuntos que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. E eu acredito que você vai ser um parceirão da gente, você vai colher muito com a gente aqui, porque nós vamos trazer muitos quadros, muitas pessoas para ser entrevistada de vários tipos de personalidade, né? E o Abertura é isso. É para que a gente tenha essa abertura, essa liberdade de tocar em assuntos que são necessários, tá? Eu vou chamar a vinheta nesse momento para a gente dar início. Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos primeiros convidados do Abertura, que são pessoas assim que vocês amam muito, tá? Vocês já conhecem elas e são bem parecidas, vocês vão ver, tá bom? Daqui a pouquinho, tá? Estamos de volta aqui, né? Voltamos à nossa programação normal, né? E hoje eu quero apresentar meus dois convidados que vieram aqui para a gente compartilhar do tema de hoje, né? O tema específico, bem... Acredito que você vai aprender muito, né? O tema de hoje é Você é Difícil, viu? Eu não sei se você vai tirar alguma lição para a sua vida ou lembrar de alguém, mas a gente vai estar tratando esse assunto com muita verdade, com muita abertura, né? Por isso eu trouxe esses dois convidados aqui, que são bem parecidos, né? Desse lado aqui está o meu querido pastor Davi Rocha, né? É o nosso pastor aqui da nossa Igreja Rocha Eterna em Maceió. E Davi, ele é uma bênção de Deus, né? Ele, junto com a Áurea, eles lideram a consolidação, os cultos do domingo da manhã, todo esse trabalho que tem por trás, né? O trabalho didático da igreja, os estudos. Eu louvo a Deus pela vida do Davi, sempre eu procuro ele na hora que eu preciso tirar alguma dúvida, né? É um homem bom, um homem de Deus, né? E eu estou muito feliz porque você veio, né? E veio para esse momento, né? O primeiro dia do Abertura, e não há nada melhor do que abrir esse programa com uma pessoa como você, né? E minha segunda convidada aqui, né? É ela, que é uma menina bem tranquila, né? Ela é bem tranquila, ela é bem calma, aquela pessoa bem leve, né? Aqui a nossa querida Dandara, empresária da área do churrasquinho de qualidade, o Rhodes, né? E é uma menina, assim, de um coração grande. Amém. Né? Sempre trabalhou muito com a parte teatral aqui na igreja. Ela e o marido dela, uma bênção. Quem não lembra daquele casal maravilhoso, como é que chamava eles dois? Crente News. Crente News, né? Crente News era um barato. Amém que volte, né, minha gente? Que está fazendo falta. Então, Amém. Nessa noite eu quero deixar também para que eles se apresentem, para que eles também acrescentem algo, né? O papo aqui é bem simples, é bem aberto, não é nada mecanicamente montado, a gente não está preso a nada, por isso que o nome do programa é Abertura, para que a gente possa ter abertura em falar, né, e em colocar aquilo que a gente precisa expor nessa noite. Espero que vocês possam se sentir muito à vontade aqui, tá? A gente não tem satisfação nenhuma, né? Vamos ser bem sinceros, né? Porque a gente vai estar falando de um assunto que é importante. Pois bem, o tema é Você é Difícil, viu, né? E achei até interessante que quando a Dandara, eu contactei a Dandara, aí mandei no WhatsApp, Dandara, queremos que você participe e tal. E a Dandara, oxe, eu vou. Aí, qual é o tema? Aí eu demorei um pouquinho, quando eu vi, eu botei lá, Você é Difícil, viu? E ela ficou, depois mandou aquele bonequinho, né, lá. Triste. Triste, né, aquele, eu não sei como é que chama, aquele emoji, né? Aí eu disse assim, que foi? Ela colocou, que foi? Eu falei alguma coisa? Eu digo, não, é o tema. Você é difícil, viu? Então, a gente vai começar falando sobre isso. A minha colocação nessa noite é que uma pessoa difícil, ela está no nosso meio, está no nosso dia a dia. Talvez eu seja difícil dentro da minha casa, no meu trabalho,
outra pessoa seja também. Mas tem pessoas muito mais difíceis, né? Pessoas que atrapalham realmente coisas que a gente... que poderia se resolver e elas ajudam a coisa ficar pior. E o né? senhor fala sempre sobre... Você fala muito sobre o crente Gabriela. É. Eu nasci assim, eu cresci assim, assim, você sempre assim. Isso. E a gente sabe que não é esse o caminho, né? Não é não. O pastor Davi trouxe a gente conversando aqui nos bastidores, o pastor Davi trouxe sobre a mansidão, que é um fruto do Espírito. E eu achei interessante a colocação dele, porque quando a gente é crente, a gente tem a Deus. Então a gente não pode permanecer nessa situação de ser um crente difícil. Eu não posso ser pedra de tropeço para o meu irmão. Mas quando a gente não tem a Deus, a gente pode terminar a vida difícil. Como o exemplo que eu trouxe, que é a questão de Jezabel. Jezabel teve a vida dela todinha sendo uma pessoa difícil, de um caráter difícil de lidar. As pessoas não tinham abertura com ela. Ela mandava, ela dava as ordens e tinha que ser daquela forma. E a gente vê muita gente com essa mesma personalidade, uma personalidade complicada, né? Um dos casos que sempre me choca e eu observo, né, é uma passagem bíblica que é muito conhecida, que é a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai, ele gasta a fortuna do pai que recebeu como herança e ele volta para casa. Quando ele volta, ele é recebido com bezerro cevado, com anel novo, com túnica nova, com sandália nova, com música, danças, né? Uma festa. E aquele pai tão feliz porque ele recebeu aquele filho, né? Ele conseguiu trazer aquele filho de volta, assim, algo que ele tanto pedia. E daqui a pouco a gente sabe a história do irmão dele, que não gostou, né? E o pai ficou lá dando satisfação, tentando dizer, filho, olha só, o teu irmão estava perdido, se achou, estava morto e reviveu. Era justo que eu me alegrasse, era justo que eu celebrasse. E eu queria que você sentisse isso, e ele dali não saiu, né? Uma pessoa difícil, ela faz uma festa acabar, né? E aquele rapaz, com certeza, a Bíblia não relata, estou falando aqui, na minha opinião, Sim. né? O pai deve ter entrado, olhado de novo a festa, o filho feliz, mas lembrando, poxa, meu outro filho está ali fora com raiva, né? Quer dizer, tem gente que tem mania de jogar um balde de água fria, né? E é isso que eu quero falar nessa noite, né? Às vezes você tem você tem um projeto, você tem um programa, você tem um trabalho a ser feito e vem alguém e pá, né? Joga aquele balde de gelo, né? Aquele banho de água fria e atrapalha. E eu sempre pensei, digo, poxa vida, essa história do filho pródigo todinho, né? Uma história tão longa, tão dura, tão árdua até, né? Triste, né? E na hora que estava tendo uma finalização tão bonita, que foi a volta para casa, o pai com um coração de pai maravilhoso e o irmão difícil, né? Acho que aquele pai... Ficou dividido, né? Acho que entristeceu. Você acha, pastor? Ele decidiu, assim, não participar da alegria do pai. Ele estava ali naquele... A gente pode observar que eram dois irmãos que estavam distantes do pai. Um servia ao pai como que um escravo. Verdade. E o outro servia ao pai, mas pensando nos prazeres que poderia ter lá fora. Né? Então, naquele momento em que aquele filho ele decide seguir o desejo do coração dele, de sair da casa do pai, de desfrutar do mundo, e quando ele retorna, a gente observa aquele outro irmão que poderia realmente festejar a vinda do irmão, mas ele está ali realmente só pensativo assim, no que ele poderia ter. Ele pensa assim, ele diz, poxa, meu pai, eu servi tanto bem ao meu pai, e por que ele não faz eu que sirvo tão bem a ele, por que ele não separou um bezerro para mim? Mesmo ele tendo direito a tudo, né? Mesmo, que o pai ele já falou, tinha direito né? a tudo, era como se ele não tivesse, ele se sentia ali como que um escravo. Entendi. Como se não tivesse direito. Né? Sei. Mas todos os dois filhos ali, eles tinham tudo. Estavam em casa, mas não tinham vida, a proximidade, né? Não tinha vínculo, né? Um vínculo mais aberto até, né? Uma abertura. Então, né? na verdade, aquele pai ele tinha os dois filhos difíceis. Difíceis, Né? ambos Os difíceis. dois eram difíceis. Um se arrepende e volta. E o outro permanece na chatice, digamos assim, né?
no dia a dia a gente vai se deparar com gente difícil, Ou sempre. e na igreja, meu É, pastor. com certeza. Sempre tem. Não significa que uma pessoa difícil, ela é endemoniada, Não. possuída, né? Que ela é uma pessoa do mal. Né? É uma pessoa que deve ter um problema, né? De caráter mesmo, né? Isso. Talvez alguém que nunca recebeu um não, que não foi tratado, né, Davi? Sim. É, às vezes não. Talvez alguém que não exerceu o fruto como o senhor falou. É. Se você quiser falar sobre essa Isso. questão da mansidão, é perfeito. Isso. Porque a gente vê pessoas assim no nosso dia a dia. Vamos lá, que aqui é a casa do pai, né? A gente já vamos viver isso aqui. E tem filho voltando sempre. Sim. Sim. E tem muitos em casa que estão assim olhando, né? Quem está voltando, por que está voltando, né? Ou seja, Perfeito o que é que essa está colocação. querendo, né? Essa questão. E é muito. Uma pessoa difícil, ela na verdade, ela é infeliz. Então a felicidade do outro faz mal a ela. Né? Foi a questão do pai. O pai fez um banquete, né? Fez uma festa. E ele ficou reclamando, ele apontou. Seu filho gastou tudo, estragou seu dinheiro, só apontando. Uma pessoa difícil, ela aponta sempre os erros, É verdade. ela não aponta nada de bom do outro, né? É Você verdade. teve alguma experiência assim com uma pessoa, Dandara? Eu vou partir para a Bíblia, viu? Bíblia. É melhor a gente partir para a Bíblia. Que ela está aqui para quem quiser ler, a gente pode falar sobre ela. Então vamos partir para a Bíblia. Isso Então eu vou trazer sobre a questão de Jezabel, né? Como eu falei que eu iria falar sobre Jezabel. Ela era uma pessoa que tinha uma personalidade forte, era uma rainha má, tinha como Deus Baal. Ela exterminou os profetas de Deus, acabou com o altar ao Deus vivo. Até o profeta Elias teve medo dessa mulher, de uma mulher tão difícil que ela era. Mas como eu falei, Jezabel... E casada com um homem bom, E né? casada com um homem ruim, no começo. Acabe, né, idólatra. Mas depois, ela teve um final ruim. Foi comida pelos cães, né? E essa é a diferença. Precisa ser a diferença de uma pessoa que não conhece a Deus, de uma pessoa que conhece a Deus. Porque, como eu falei, todos nós, em alguma fase da vida da gente, a gente vai ser uma pessoa difícil para outra pessoa. Ou vai ser difícil em alguma situação. A gente vai colocar aquele saco de farinha na situação que o outro está tão feliz, a gente chega... O copo de água fria, né? A gente vai colocar. Então, em algum momento, a gente vai ser aquela pessoa difícil. Mas, como crente, a gente não pode permanecer sendo uma pessoa difícil, velho. Tem que ser uma pessoa boa. Tem que ser aquela que, quando a gente chega, eita, fulano chegou, vai ser legal. Ou então aquela que, eu preciso de uma palavra, eu vou procurar fulano. A gente tem que ser isso aí. A gente tem que ser essa fonte que jorra água boa. A gente tem que ser. A diferença do difícil é ser fácil. Né? 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 Ser viável, amigável. ajudar, né? Exatamente. É aquela coisa que Davi vai levar o lanche para os irmãos na guerra. Eita, é verdade. E o irmão diz que está fazendo o que aqui? Né? Exatamente. E a gente já vê Davi chegar num acampamento de Saul e dizer assim: não estremeça mais o coração de ninguém. Teu servo irá pelejar contra aquele gigante, né? Aquele cara ali, aquele circunciso. Uma pessoa fácil, uma pessoa viável, é uma pessoa que traz paz, né? É uma pessoa difícil. Por exemplo, vou contar um exemplo assim bem rápido. Sim. Uma vez uma pessoa chegou para mim, pastor, estou desempregado, e passou currículo para mim e tudo mais. E eu fui com os contatos da gente, leva para um, leva para outro, pessoa boa, né? eu dei todas as referências possíveis e essa pessoa abriu a porta. Quando eu dei a notícia para ela que arrumei o emprego, ela me perguntou assim: eu vou fazer o quê? Vou ganhar quanto? Vou pegar quantos ônibus? Oxe. Quando eu tenho folga? Começou a colocar dificuldade. Eu comecei a ver, meu Deus, essa criatura tá lisa, precisando trabalhar, precisando de dinheiro e criando essas dificuldades todas. Quer dizer, a pessoa ser difícil, ela é difícil em vários âmbitos, né? Eu fico assim observando, me traz muito em relação ao povo no deserto, pastor. Isso. Tem um momento ali que Miriam e Arão, eles começam a questionar a respeito de Moisés, da liderança de Moisés. Isso. Né? E a Bíblia diz que Moisés é um dos homens mais mansos da terra. Né? E realmente, para lidar com aquele povo ali no deserto... que Estressaram ele, né? estressaram demais ele. Até que o bicho bateu na Conseguiram rocha, bateu na estressar rocha. Moisés. Né? Que até impediu dele entrar na terra prometida. Né? Isso. Ele, no momento que o Senhor disse para ele falar a rocha, o povo já havia estressado tanto ele que ele prefere o quê?
bater na rocha. Eu tinha metido machado no povo, eu. Mas cada um tem... cada um tem... Né? O bichinho meteu a vara na rocha. Meteu né? no povo. Mas pode dizer, pastor Davi, pode continuar. A paz. Pode continuar. Então o povo, a Bíblia chama ele de povo de dura serviço, que essa região nossa aqui, como um povo que não baixa a cabeça, né? Como um povo que não se submete, que chega e quer ditar as regras e tem que ser do jeito dele, não quer se submeter. Eu sei. Mas justamente essa questão da mansidão é algo que a gente vai sem trabalhar na nossa vida. Então, um povo difícil também, como você citou os hebreus, né? Eles só viveram em círculos, né? Deram muitas voltas por causa da desobediência. A gente vê pessoas que, pelo menos durante esses 26 anos que eu estou em igreja, eu vi pessoas assim que Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem um ministério. Sim. Realmente a bagagem está com a pessoa, a unção está com a pessoa, mas a dificuldade também está. Ela tem dificuldade para tudo, em tudo, né? Ela cria dificuldade, até onde não tem, ela cria uma dificuldade, né? E você não consegue ajudar uma pessoa assim, você não consegue ser luz na vida dela, você não consegue levá-la, a tirar ela da vida de rodar, de viver em círculo, sem, né? Deus te deu um ministério. Você pode avançar e multiplicar, e de repente você está parado ali, né? E você culpa pastor, você culpa a igreja. Uma pessoa culpa difícil, mundo, então, né? é uma pessoa chata de lidar, é uma pessoa que ela acha que ninguém pode mais alcançá-la, porque ela já sabe tudo. Tudo, isso. Né? Pelo que a gente sabe eu estava olhando Ranzinza. Estava olhando no dicionário, olha só. A característica comum de pessoas difíceis é que elas estão reclamando a todo tempo. Resmungam Murmuração. sobre sua vida, suas frustrações, seus erros, e quase sempre transferem a culpa para as outras pessoas. Que é Ou seja, Adão. dificilmente assumem a responsabilidade de seus próprios atos. Então, tem até a definição para uma pessoa difícil no dicionário, né? Tem gente que é difícil, né? Você até tenta, você até mostra. E pior que essas pessoas difíceis, elas são inteligentes. Elas têm uma capacidade ímpar, né? A gente chega e observa, eu pelo menos eu vejo isso, né? Não se trata, às vezes o pessoal diz, pô, para ficar endemoniado. Não, é porque a pessoa é difícil mesmo. A pessoa é difícil de diálogo, a pessoa é difícil de ouvir, a pessoa é difícil de compartilhar, compactuar de uma situação. De né? submeter. O que o pastor Davi falou, né, que eu citei, a questão da mansidão. A mansidão é um fruto do Espírito que precisa ser exercitado, assim como os outros, né? E a gente, para exercitar, a gente vai criando um músculozinho, né? Então, para poder ter a mansidão, eu preciso colocar em prática. Paciência. Sem a prática, e é não difícil. vai ter experiência, E né? é Não difícil, vai né? atingir a sabedoria. É fácil né? a gente estar conversando aqui, mas é muito difícil isso. Precisa ter, realmente, decidir exercitar esse fruto. Decidir viver essa Né? palavra, né? Que é difícil. Porque às vezes a o pessoal gente diz assim, vocês estão na igreja, né? Vocês estão o tempo todo indo na igreja. Eu tô na igreja, mas ainda sou gente. Viu? Você não vem pra cá com suas conversas babadas. Mas é isso. O pessoal, ele às vezes não quer, né? Porque servir a Deus é abrir mão. Com certeza, é negar, renunciar. né? É renunciar. Renunciar todos os dias. Às vezes você acha que essa confusão, uma pessoa difícil, ela tem um entendimento confuso mesmo. Para você entender o que eu quero. Vamos voltar lá. Eu fiz a festa com meu filho e voltou. Sim. Mas o meu outro filho não entendeu. Né? No nosso dia a dia. Imagine quem tem uma casa com 2, 3 filhos, ou uma família maior que faz uma coisa e o outro observa e não vê que o momento dele tem também, mas não sabe esperar, né? Eu acho que no nosso dia a dia eu vejo a igreja vivendo tudo isso, né? Pessoas difíceis existem em todo lugar. Eu acredito que eu sou difícil em algumas áreas da minha vida, né? E às vezes você cria até certa dificuldade e você nem quer criar essas dificuldades, mas o momento lhe leva a isso, né? Eu sinto essa falta de trabalhar isso mais com meus irmãos, né? Meus irmãos em Cristo, eu falo, né? A gente vê no nosso dia a dia, por exemplo, a gente faz um evento, aí faz uma camisa para vender. Aí o pessoal faz assim, é de malha, né?
tá muito cara, né? Aí tu olha assim, eu digo assim, meu Deus, você não consegue enxergar que você tá em prol de algo. O propósito. O daquilo propósito, ali, né? que é muito Você só vê a camisa a malha. Agora, cá pra nós, como eu não torço pra nenhum time aí, eu não entendo nada de jogo, né? Mas quando o cara vai comprar uma camisa oficial, não quer nem saber se é 600, se é R$ 1.000, quanto custa. Então a gente vê. Aí quando você vê tudo isso e você olhar pra essas coisas, você esfria até a sua fé. Por esses milindres, esses mimimi, né? Essas coisinhas pequenas, né? Eu tava assistindo, eu botei até nos grupos da igreja a história de um pastor que o pessoal cobrou dele que a irmã nunca mais tinha ido para a igreja. E aí, o pastor vai na casa da irmã, né? Já que os irmãos falaram. Aí ele foi, chegou lá, conversou com ela. Irmã, não veio mais para a igreja. A irmã fez um jantar, botou os melhores pratos, uns talheres bonitos, né? Até a pastora Sandra, não sei se era do Rio de Janeiro ou São Paulo. Ela é uma figura. Se Deus quiser, um dia a gente vai trazer aquela mulher aqui. Amém. Aí ele foi embora, né? Tudo mais. Ele foi feliz. Aí a irmã demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses sem vir à igreja novamente. E aí o pastor liga para ela, né? Minha amada, cadê você, né? Você não apareceu mais no culto. Vou nada para o culto, pastor. Vou não. O senhor roubou meu talher da mesa. O senhor levou. Eita, Jesus. Aí ele disse assim, levei não, minha filha. Eu deixei na sua Bíblia. Eita. Né? Ame. Quer dizer, eu ri tanto com isso, eu disse, meu Deus, né? Eu já passei isso comigo mesmo, em uma das nossas congregações. Uma irmã chegou para mim, mas eu não sei de nada que está acontecendo na igreja. Tem uma festa e eu não sou avisada. Eu não sabia. Oxe, tu veio quando para a igreja? A irmã disse, pastor, ela tem mais ou menos 1 ano que não vem. Não, oxe. Quer dizer, é uma pessoa que quer que a gente mande para casa dela avisar que vai ter uma banda, vai ter um pregador, né? Quer dizer, pessoas difíceis, elas criam dificuldade aonde não existe. E são exigentes. E são exigentes. E são exigentes. Exigentes, né? Eu anotei aqui outra criatura, uma abençoada aqui. Deixa eu virar aqui minha paginazinha, que é Pedro, né? Ixi, misericórdia. O pastor, inclusive, gosta muito dessa passagem, quando Paulo repreende Pedro na frente dos outros irmãos. Porque Pedro era um cara que, quando ele passava, a sombra dele curava, né? Mas teve uma hora que Jesus disse para ele, quando você se converter, apacenta os meus Ajuda os seus irmãos, né? Ajuda os irmãos, né? Confirma assim, eles, né? Pedro decidiu não ser uma pessoa difícil. Ele, na caminhada dele, ele buscou a maturidade espiritual. Ele não se conformou em ser aquela pessoa difícil, né? Tanto é que as pessoas gostam muito de Paulo, mas eu gosto muito de Pedro. Que eu me identifico bastante com Pedro, alvoroçada, agoniada. Alvoroçada, agoniada. Só não corta a minha orelha, por favor. Eu acho. Me abuse para ver. E aí eu me coloco muito no lugar de Pedro, né? Acredito que teria feito as mesmas coisas que Pedro, ou até pior, mas eu me coloco no lugar dele, nessa busca constante. Eu erro, mas eu também acerto. Eu erro, mas a minha unção é declarada, a minha unção é vista. A unção que eu tenho em Deus é vista. Amém. O poder que em mim se aperfeiçoa é visto. Então, assim, para mim, ele é fantástico. Né? Ele deixa Jesus fluir mesmo assim na vida dele, e enchendo e transformando. E a gente vê o que ele se tornou, né? Um pregador, um homem assim ousado, destemido. A sombra dele curava, a sombra dele. Foi, A como eu sombra dele falei. curava. Embora eu seja assim um pouco mais calmo. Não acho não, pastor Davi. Eu acho que tu com a cara de João, Eita, cheio de amor, cheio de amor, né? Não, deita no peito Dandara? de Jesus, diga, meu pastor. Eu me identifico com a história de Pedro também, porque justamente por esse processo que ele passou. O processo. E Davi, eu não gostaria de ver, mas eu gostaria de assistir você com raiva. Eita, meu Jesus. Sei como seria, né? Porque quando eu olho pra você, eu vejo tanta paz. Tanta né? mansidão. Tanto né? domínio próprio, Tá Jesus. vendo? Passa pra mim. E todo mundo é difícil. Né? Sempre Verdade. Mas eu penso muito assim no depois, sabe, pastor e Dandara? Quando vem assim, eu fico muito pensando se eu reagir de forma irada, se eu fizer alguma coisa. Eu penso no depois, na consequência. Eu penso muito assim, por isso que eu me contenho Que é o que eu não muito. consigo Eu me fazer, contenho muito. às vezes.
Quando a gente entra nessa estrada da fé, que a gente vai aprendendo sobre Pedro, sobre essas pessoas, a gente começa a identificar esse processo. A gente começa a identificar a personalidade de cada um e ver esse processo aí. E a gente... Você acha que isso no decorrer da vida, da sua vida cristã... Eu quero falar sobre uma coisa também. Assim, de você tanto ver pessoas difíceis, você esfria a fé? Eu esfrio. Esfria a fé. Sim. É um tratamento pra gente, pastor. Assim, não... Eu não vou dizer que esfria a minha fé. Acha que Esfria a vontade de vir para a igreja. De ver aquelas pessoas. Pode falar. Pode falar. Assim, eu não vou dizer diretamente que esfria a minha fé. Eu sei. A gente observa e... Mas dá uma tombada? Não dá uma tombada, mas pra me parar não vai parar, não. Eu sei. Exatamente. Vai parar. Eu já parei por causa dos outros. Já parei e Deus já mandou voltar. Foi como o pastor falou, não esfria a fé, mas que deixa a gente balanceado. Que não era pra Entristece. gente... Não, Que me também não era nem entristece. pra gente estar olhando pra isso, né? Mas a gente olha, né? Sobre o que eu queria falar, né? Que o cristão, ele não é a ação premeditada. O cristão é a reação. A ação a gente prepara em casa. Eu vou falar com fulano, vou falar isso. E a maneira que eu reajo quando o outro rebate é que é diferente. Então, pra gente não ser essa pessoa difícil, impetuosa como Pedro, a gente precisa aprender a ser crente de verdade, para nas reações a gente mostrar quem a gente é de verdade. Porque quando você sai de casa, você diz, olha, meu carro está perfeito, eu ando devagarzinho, não vou bater em ninguém. Então você ajustou aquela situação. Chega no meio do trânsito, o cara bate em você, é Pedro. Pedro era assim, era o momento, ele era a situação, no começo, né? Ele era o momento, ele era a situação. Depois não. Depois ele estudava como é que ele ia falar lá no sinédrio, como é que ele ia fazer, com quem que ele ia andar. Depois ele se tornou essa pessoa. Mas aí tem que ter uma decisão. Eu quero amadurecer, eu quero avançar, eu não quero mais viver nessa situação. Isso, de fato, é ser crente. Porque ser o pequeno Cristo é isso, eu vou avançar. Eu não vou parar. E como você falou, né? Independente do outro, que não era pra gente se importar, mas a gente se importa. Ainda, né? Ainda. Então, né? Ele morrer em Cristo ainda não está formado na gente, Né? né? Porque se tiver, né? O autor de Hebreus, ele deixou uma palavra assim, ele diz assim, deixando todo o embaraço, né? E o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque pessoa difícil é assim, né? A gente às vezes, irmão, nunca mais você veio para o culto. Você não sabe o que eu estou passando. Misericórdia. A gente vai até num ato de amor, né? Um ato de amor, né? Ô, meu amado, senti sua falta. Sentiu mesmo, não deu nem um telefonema. Esse né? irmão ainda é bom, que é o que responde. É. E o que não... Graça e paz. Só Eu Jesus. digo, meu Deus, Lá em o grilo, nem o Colossenses. grilo cantou. Tem uma palavra aqui em Colossenses. Fala aí, sabedoria. Fala aí, sabedoria. Inclusive a mansidão ela é tida como um dos revestimentos. É um revestimento para a nossa vida, a mansidão. Ô, gente, quando eu quiser acalmar, vamos ouvir Davi. Olha, Colossenses Ele não é só 3, bom de funda, não, é bom de palavra dele. Pode falar. Colossenses 3,8 fala assim, olha, mas agora despojai-vos, que é deixar de lado, né? Também de tudo, da ira. Quando o Dandara comentou aqui a respeito de você realmente chegar no trânsito e você sai de casa na paz, né? No sossego, né? Mas chega e se depara com situações que realmente muitas vezes a gente perde o nosso controle, né? Mas a mansidão é um revestimento aqui que diz, olha, despojai-vos, deixar de lado tudo, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência e palavras torpes. Aí diz, ó, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, entrando de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão. É um revestimento, quando se reveste da mansidão, né? Então, assim, é um processo. É um processo. É um processo. A gente se depara com situações que se levantam, mas Provérbio também diz que a resposta dura, né, suscita o furor, mas a branda vai aliviar as contendas, né? É um processo. O Espírito Santo ele vai tratando conosco e a gente vai tentando alcançar. Me dá um pouquinho aí, por favor. Tá. Tem uma aguinha aí? Tem. Mas você está certo, você está correto, né? Tudo é uma linha da palavra, né? Quando a gente traz a palavra para a vida da gente e a gente acredita nela, né? Tudo é um está escrito, como Jesus disse. Está escrito. Mas está escrito. Está escrito. Tudo é saber, é a rema, a palavra que a gente tem que colocar mesmo para viver, senão a gente não consegue, não. Porque eu acredito que
essa convivência com pessoas difíceis e por pessoas serem difíceis, não sei se essa é a minha opinião, não sei se é de vocês, mas eu acho que isso tem desviado muita gente do evangelho, do foco, Eu acho que desvia também. do alvo, Com né? certeza. Entendeu? Tem desviado com força. Porque, Porque a gente anda num mundo, um mundo hoje, né? Rápido, tudo tem que ser para agora. E a gente não quer ter paciência em lidar com pessoas. Lidar com pessoas exige da gente paciência, exige da gente mansidão, exige da gente tolerância, exige da gente renúncia. E a gente hoje não está disposto. É porque tem uma hora assim, quando você está novinho na fé, você chega na igreja, Eita, pra vai você, falar sobre mim. A você gente tá cansa quando tá disposto a encaliçado. tudo, né? Agora depois passa alguns anos. Tá encaliçado, tá encaliçado. Ah, tô encaliçado, né? Eu já não quero mais isso. Né? Vou ficar só no banco, agora não vou trabalhar para ninguém, Eu para quero nada. trabalhar aqui, né? Ou quando não, só tem minha turminha mesmo na igreja. Não quero entrar com mais gente. Porque mais gente é mais problema. E a gente não deveria ter medo disso. Né? A gente não deveria, né? Eu já sofri muito por isso. Muito mesmo, sabe? Eu tenho aprendido a viver, né? O cristianismo. O cristianismo é uma coisa diária, né? Você vai trazendo para a sua vida para que seja uma forma de vida realmente que você decidir viver, né? E eu tô aprendendo para não permanecer uma pessoa difícil. Eu tô aprendendo quando eu ouço, eu saio, me retiro para não. Cada um tem um escape. Cada um tem um escape, presta né? atenção. Quando o irmão do filho pródigo viu, ele se afastou, fechou totalmente. né? Às vezes mas a gente precisa saber o porquê daquilo ali. O pai disse, o teu irmão estava morto e reviveu, perdido e se achou. Era justo eu me alegrar. É verdade. Então, ele não olhou com o coração. Ele podia não olhar nem para o irmão, olhar para o pai. Eu vou fazer isso pelo meu pai. Mas eu lembro Assim é você. Você poderia dizer assim, eu não vou olhar para o Davi nem para o Samuel não, que errou. Eu vou olhar para o pai. Não, mas é isso Se que eu ia o pai dizer. está feliz, né? É isso que eu ia dizer, que foi a situação de Paulo e Barnabé. Chegou uma hora que, para que o reino continuasse sadio, eles precisaram se separar. Entende? Porque não é sobre a gente, é sobre o reino. A gente não pode... porque eu não estou bem com o irmão e eu vou começar a falar mal do irmão para os outros que estão ao redor. Não, eu não estou bem com o irmão. Já tentei exercitar, não dá. O irmão, para mim, é difícil, então é melhor recuar para que o reino avance, entende? E fazer como Paulo e Barnabé. Um queria andar com Marcos, o outro não queria. Então vamos fazer o seguinte, vamos afastar. Paulo disse, esse cara já deu problema. E Barnabé, confiando, acreditando que dava certo andar com ele. Então Paulo disse, eu vou para cá, tu vai para cá e o reino prossegue avançando. Mas, desse uma pessoa problemática também pode ser... uma forma de Deus agir na sua vida. Com certeza, para que eu exercite o fruto do Espírito. Paulo escreveu para Filemão, mandando o cara que roubou ele. Isso, para que ele tomasse conta de novo. Tome conta dele De novo. né? Então a Bíblia O seu mostra. escravo, era o escravo. A Bíblia mostra assim que você se afasta, mas a Bíblia também mostra Mostra que você... juntando. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Sim, e às vezes eu não quero, só quero esse outro tempo. O tempo que eu acho melhor vaza, tô nem aí. Mas para eu aprender isso foi tão difícil. Mas Para eu aprender que era tempo de... Existe também esse tempo de calma. Não precisa estar todo mundo toda hora. Não precisa, né? É por isso que Jesus manda a gente não julgar. Porque quando a gente julga, a gente abre vertente para todos os lados, né? E assim andar segundo o que a gente alcançou. A gente observa pessoas assim, muitas vezes em imaturidade também. Gente. É isso que Dandara acabou de falar a respeito. Fala sabedoria. Paulo e Barnabé. A gente vê a maturidade, como você está falando. Exatamente. Eu identifico aquilo de eu identificar. Ali, essa pessoa difícil, mas ao invés de eu disseminar esse afastamento, não. Eu entendo o tempo dela. Exatamente. E aguardo. Isso. Né? Oro por ela, aguardo Exatamente. o tempo e não vou disseminando e causando ainda mais. E até esfriando a mim mesma. Esfriando. Porque se eu continuar andando, eu vou olhar só para a pessoa, focar só na pessoa e vou esfriar, né? É complicado. Você é bem difícil, viu, Davi? Você é bem difícil, pastor Samuel. Eu acredito que até eu seja mesmo em algumas áreas, né? Deus, Eu acredito. E isso é bom, porque a gente vai aprendendo com o outro. Alguém chama e diz, isso está errado, né? Uns dão para exortar como Pedro, como Paulo fez com Pedro, e outros a gente vai orando. E mexer nisso, né? Mas tem uma passagem bíblica em Gálatas 2, por que Paulo mexia nesse assunto com Pedro?
Porque ele era o quê? Repreensível. Irrepreensível? Não, repreensível, né? Era irrepreensível ou repreensível? Repreensível. Porque ele aceitava Ser chamado a atenção ser em chamado a público. atenção. Em público, que é muito... Imagine, difícil, viu? né? Imagine Lê aí, essa voz da situação. verdade, Gálatas tu aí. 2. Gálatas 2, qual o versículo? Gálatas 2. Ele resistiu na cara, porque Pedro estava com aquele negócio, quando estava com judeu, era judeu, ou estava com gentio, era gentio. Né? Vamos dizer, estava um irmão duas caras. Né? Por isso que ele era crente mesmo, viu? Porque ele chamou a atenção dele na frente do povo. Pensa. Tem gente... Oh, deixa eu ficar calada. Mas tem que ficar, tem que ficar. Deixa eu ficar calada. Não tem condições. Você não vai encontrar todo mundo repreensível, né? Exatamente. Você vai encontrar outro desbocado. Aí quando Né? bater, Olha. quando disser uma coisa, outro diz outra, e pode dar um problema pior. Achasse Davi. E um fraquinho na fé vai sofrer mais ainda com isso, né, Davi? O escândalo, né? Diz aí. Gálatas 2, estou nele aqui. 11. 2 E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então a gente vê que o Pedro que negou Jesus 3 vezes, o Pedro que reclamou da figueira que foi amaldiçoada, né? O Pedro que cortou a orelha do soldado, lá em Atos fala que a sombra dele, quando ele passava, curava, né? Mas aí ele era difícil, mas ele era repreensível. Né? Essa é a diferença. Talvez exista cura na minha vida, na sua. Talvez exista uma transformação na vida da gente, se a gente tem abertura, né? Porque nem todo mundo aceita não ser cobrado na frente, não. Uma pessoa tacar o dedo na sua cara e dizer que você está errado, né? Nem todo mundo quer isso, não. As pessoas... Primeiro diz assim, oxente, você é meu pai e minha mãe para botar o dedo na minha venta, né? Nas minhas fuças aqui, né? A pessoa já vem... Então, às vezes a diferença é essa. O repreensível, ele ainda tem salvação. É verdade. O repreensível. Tem tratamento, Aquele que é repreensível, ele ainda pode... Ainda tem salvação para ele, porque ele pode ser alcançado por Deus ainda. O difícil é quando ele não entende o quanto ele é difícil. Justamente. Quer dizer, Pedro era difícil, mas ele era repreensível. Mas você ser difícil e irrepreensível é complicado, porque você não aceita a repreensão. Vamos lá. Jonas aceitou a repreensão? É verdade, não. Eu não conheço o fim de Jonas. Queria até que alguém estiver me ouvindo e assistindo, se souber do fim de Jonas, me diga. Porque eu sei que ele ficou lá reclamando. Ali quando o Senhor mandou o bicho para comer aquela bobeira, né? Aquela sombra. Reclamou. E Deus disse assim, tu reclamou porque eu mandei o bicho comer essa bobeira aqui. Mas não sentiu piedade. Se compadeceu de 120 mil pessoas, sei lá, de Nínive, né? Sim. E almas que precisavam, você não... Quer dizer, ele ali também não deu resposta. O irmão do filho pródigo, eu não sei qual é o fim dele. Do filho pródigo, eu sei. Que é o menino que voltou, que foi recebido, amado, pediu perdão, reconheceu e recebeu o pai, né? Mas o irmão dele, eu não sei se ficou fora da festa, se no outro dia ficou reclamando, eu não sei. Sim. A história dessas pessoas difíceis, irrepreensíveis, é que elas ficam sem fim. Caim e Abel também. Um dava para falar e o outro... Eu vejo no filho pródigo também que o pai, ele repreendeu o outro filho. Ele repreendeu porque ele disse, tu tem tudo aqui, tudo é teu. Mas ele não via. Ele não viu. A lição de vida restaurou o filho pródigo. Mas a lição do pai, o irmão não ouviu, né? Às vezes você apanha na vida, mas você não ouve o pai, né? O pai está lhe dando uma direção, mas talvez só a lavagem dos porcos quem vai lhe ensinar. É verdade. Né? Então, a dificuldade que a gente tem é isso, né? De ser pessoas difíceis. Eu tenho muita gente que eu amo que são difíceis. Eu queria que elas se tornassem mais fáceis. Eu oro todo dia. Ô Jesus, né? Ô Senhor, eu tenho pedido a Deus, eu acredito, eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero sabedoria para conviver com essas pessoas. Porque eu também não sou perfeito, né? Mas quando a gente lidera e que Deus nos dá uma direção e a gente sabe que a gente tem que colocar o Talmi ali, o Alisson ali, o Davi ali, né, a Dandara ali, e a pessoa fica ali resistindo, né? É complicado. Pessoas difíceis, elas acabam com a festa. Elas acabam com a festa. Entendeu? Então é isso, a gente tá aqui nessa direção, nessa visão de abrir, né, um leque maior
sobre os assuntos diários da vida da gente cristã, da nossa comunhão, né? Do nosso relacionamento com pessoas. E eu acredito que o Abertura vai ajudar a esclarecer muita coisa, né? E olha que a gente só partiu para personagem bíblico, né, digamos assim, e algumas pessoas da igreja. Mas se a gente abrir para você é bem difícil, viu, meu marido e minha esposa, a gente vai passar aqui. Vamos para um outro programa, né? A gente vai passar isso vai render aqui. muito ainda, né? A gente já vai para um outro programa, porque o tempo é escasso também, a gente não pode deixar uma coisa muito longa, senão as pessoas não vão assistir, né? Mas eu convido a você a participar com a gente sempre, né? Breve a gente vai estar ao vivo pegando suas opiniões também. Você manda os recadinhos para a gente. E outros temas, se você tem um tema aí, manda para a gente trazer para o Abertura. E o Abertura vai estar trabalhando, né? Trabalhando isso aqui com as pessoas. Eu agradeço demais aí o pastor Davi nessa noite, né? A Dandara, que receberam esse convite e aceitaram, né? Para que a gente estivesse tratando esses assuntos aqui. E eu tenho certeza que com essa abertura, né? Quero dizer que ninguém está perdido. Nenhum processo está perdido. Mas, ore a Deus, né? Não é um demônio, não é uma macumba, não é um olho grande. É porque você é difícil. E Deus quer tratar com você. Amém. E com certeza você vai ser um sucesso, em nome de Jesus. Agradecer aqui a nossa querida Dandara, né? O Rods, ó, pediu churrasco, pediu Rods, né? Rua Santos Ferraz, 184, lá no Poço, gente. Vai embora. E é um churrasquinho top. Vai embora, comer lá. Fala aí, Dandara. Vai embora, semear lá. Mais de 16 tipos de espetos. Agora estamos com janta também. Eita, pão de alho, caldinho. Vai embora. No próximo podcast. Semear lá, querido. No próximo podcast a gente vai comer um Rods aqui. Eita de Deus, sinta esse mistério. Tá bem. Queremos agradecer a Luiz Sêneca, o nosso Memé Light, iluminando seu evento. O Memé sempre traz luz aos nossos eventos, né? Memé não é Jesus, mas traz luz. É verdade. Traz luz. Ele é fácil, tá vendo? Traz luz pra tudo, né? Verdade. Obrigado, Memé. Deus te abençoe. Abençoe também vocês, Milka. Vocês são bênção do Senhor, Aqui né? tá o número, viu, minha gente? Faça seus eventos com o Memé. O Memé é uma bênção do Senhor, né? E queremos agradecer demais a todos, né? E fiquem com Deus, né? E até a próxima. Tenho certeza que será uma bênção. Davi, muito obrigado, tá? Eu agradeço. Vamos fazer uma oração, né, gente? Amém. Vai terminar com uma oração, né? Vamos lá, sabedoria. Faz uma oração aí pra gente aí, abençoa. Amém, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por este momento, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, por esse projeto, Senhor. Nós pedimos a tua bênção já está sobre ele, Pai. Nós te agradecemos que alcance vidas, que vidas sejam tocadas e transformadas, edificadas, em nome de Jesus. Amém. Deus, amém, Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Valeu, galera!